Você é um católico que reza o terço todos os dias? É obrigatório? É pecado não rezar o terço todos os dias? O que é o terço? O que é o rosário? Hoje é o dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu convido você a vir comigo. Se você ainda não se inscreveu nesse nosso canal, inscreva-se, por favor. Só clicar aí no botãozinho inscrever-se, você vai estar ajudando a divulgar melhor esses vídeos. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais a gente força o Google a sugerir esses vídeos. Se você der um joinha, gostei, melhor ainda. Se você compartilhar com seus amigos esse vídeo, melhor ainda, mais longe esse vídeo vai chegar. Inscreva-se, portanto, se você ainda não se inscreveu. Se você tem perguntas, envie para nós por e-mail. Você pode nos questionar e nós vamos, na medida do possível, responder aqui. Bom, falando de Nossa Senhora, nós falamos inevitavelmente do rosário. De onde vem a palavra rosário? Vem do título em latim dessa oração, que diz assim: Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Literalmente, coroa de rosas da bem-aventurada Virgem Maria. Como o de rosas vem primeiro em latim, Rosarium Corona, o povo então começou a usar essa palavra rosário. Quer dizer de rosas, coroa de rosas. É uma forma singela do nosso povo tecer uma coroa de rosas. Você já ouviu falar da expressão ramalhete espiritual? Era costume antigamente, esses felizes costumes que infelizmente deixaram de ser praticados, mas deveriam voltar. Quando um sacerdote fazia aniversário de ordenação, por exemplo, ou aniversário natalício, os paroquianos organizavam um ramalhete espiritual. Vamos dar um ramalhete, só que em vez de flores, orações. Então cada fiel, cada paroquiano se comprometia a rezar. Eu vou rezar o terço durante uma semana pelo Senhor, Padre. Eu vou oferecer tantas missas na sua intenção, pela sua santificação. Eu vou fazer um jejum, vou fazer uma abstinência de carne tal dia, vou fazer uma peregrinação a tal santuário, pedindo a Deus pelo Senhor, etc, etc. Depois se colocavam tudo isso numa espécie de cartão, e isso é um ramalhete espiritual. Né? Que presente maravilhoso para um padre, já pensou? Receber dos seus paroquianos a quantidade de orações que eles fizeram na intenção dele? Pois é exatamente isso. O rosário é um ramalhete espiritual que nós oferecemos à Virgem Maria. Toda mulher gosta de flores, toda mulher gosta de rosas, receber rosas. Então o povo de Deus, na sua simplicidade, tece uma coroa de rosas para Nossa Senhora. Essa coroa é o terço, por isso o rosário tem essa forma circular, é uma corrente, né? E é colocada então na cabeça de Nossa Senhora, no lugar de rosas, as Ave-Marias, as dezenas, o Pai Nosso com as 10 Ave-Marias. O rosário surge a partir do intercâmbio, né, da religião católica com o islamismo. Foi bem na época em que os muçulmanos invadiram a Espanha e ocuparam boa parte da Espanha. Estamos falando do início do segundo milênio, né? Quase 800 e tantos anos atrás. E aí na Espanha, então, se viam os muçulmanos recitando aquela oração, que é uma espécie de corrente com continhas que eles vão passando no dedo enquanto eles vão repetindo algumas orações a Alá, o Deus único, o Deus que eles adoram, revelado por Maomé na religião deles. Então, os católicos viam aquilo, os muçulmanos recitando aquela oração, contando quantas vezes iam recitando. São Domingos Gusmão, São Domingos foi o fundador da Ordem dos Pregadores, uma ordem mendicante, bem na época que São Francisco estava fundando a Ordem dos Frades Menores, São Domingos de Gusmão estava fundando também essa ordem, que hoje é chamado de os Dominicanos, por causa do nome dele, Domingos, né? Mas é a Ordem dos Pregadores. São Domingos, querendo combater algumas heresias que havia ali naquela região, os albigenses principalmente, adaptou essa oração muçulmana, usando as continhas, e decidiu formular uma coroa de rosas para a Virgem Maria.
E de onde vem esse número 150, né? Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e gloriosos. Recentemente, São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos também, mas historicamente são os 3, né? 50 Ave-Marias para cada um desses mistérios e no todo 150 Ave-Marias. Vem do número dos salmos. Os monges, as monjas, dentro dos muros dos mosteiros, recitam em cada semana os 150 salmos da Bíblia. Como o povo não sabia ler a Bíblia em latim, muito menos, então São Domingos faz uma adaptação popular. Para cada salmo que os monges estão rezando lá, os católicos leigos aqui fora dos muros rezam uma Ave Maria. Cada Ave Maria corresponde a um salmo. E São Domingos organizou, então, todos os mistérios da vida de Cristo. São formas que a Igreja vai, com o auxílio do Espírito Santo, criando ao longo da história para fazer com que o povo tenha acesso à palavra de Deus. Se o povo não sabia ler, então a Igreja, por exemplo, pensou os vitrais das catedrais. Ao entrar numa igreja antiga, você vê os vitrais ali, tem cenas do Evangelho, cenas da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, e era contado para o povo aquela narrativa, era explicada aquela história, e o povo, então, toda vez que entrava na igreja, contemplava a cena e meditava, tirava o ensinamento daquele mistério. São Domingos quis fazer isso sem vitral, levando na mão o terço, o rosário, o fiel vai meditando os mistérios da vida de Cristo. Portanto, o rosário é uma oração cristocêntrica, nos disse São João Paulo II, naquela belíssima encíclica O Rosário da Virgem Maria, né? Quem não conhece, quiser se interessar, pode pesquisar em qualquer site de busca O Rosário da Virgem Maria, São João Paulo II. Você vai ver a encíclica belíssima que o Papa promulgou. É uma oração cristocêntrica porque o centro é Cristo, são os mistérios da vida de Cristo. Então nós contemplamos desde o anúncio do anjo à Virgem Maria, né, quando aconteceu a encarnação do Verbo, passando pela visita da Virgem Maria grávida a Isabel, como o Verbo feito carne no ventre de Maria faz com que as pessoas à sua volta fiquem cheios do Espírito Santo. O precursor João Batista exulta de alegria pela presença de Cristo. Depois o menino nasce em Belém, depois ele é apresentado no 40º dia do seu nascimento no templo. Simeão o toma nos braços e o revela como luz das nações. Depois ele é reencontrado no templo aos 12 anos, depois de ficar perdido naquela peregrinação que José e Maria fizeram ao santuário. Depois nós temos um vácuo aí, né? A vida oculta de Jesus em Nazaré, quando ele cresce, sua adolescência, sua juventude. Aí nós passamos para os mistérios dolorosos, quando Jesus entra na sua agonia e começa a sofrer a paixão, morre por nós na cruz. E depois os mistérios gloriosos, quando ele ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo, leva a Virgem Maria em corpo e alma aos céus e a coroa como rainha do céu e da terra. Então, esses eram os mistérios contemplados. São João Paulo II, como eu disse, pensou em completar um vácuo que existe ali, né, no mistério da vida pública de Jesus. Então ele colocou ali 5 mistérios do batismo de Jesus, passando pelas bodas de Caná, o início dos seus milagres, depois o envio missionário, mandato missionário, depois a transfiguração no Monte Tabor e, por fim, na véspera de sua paixão, a instituição da Santíssima Eucaristia. Então, João Paulo II acrescentou esses 5 mistérios, chamou de luminosos, mistérios da luz. E aí fica, então, o povo com o terço na mão, com o rosário, recitando os mistérios da vida de Nosso Senhor. Muita gente se pergunta assim, bom, então agora não se deve chamar mais de terço? Por que se chama de terço? Porque o rosário, como eu disse, são as 150 Ave-Marias, né? São os 15 mistérios da vida de Cristo, conforme São Domingos de Gusmão nos sugeriu. Como João Paulo II acrescentou mais 5, então não são mais 15, são 20 agora. E, portanto, nós não rezamos o terço, porque não é a terça parte. Terço quer dizer terça parte. Então, alguns alegam isso. Não é terço mais. Mas, olha, na verdade, é assim. Primeiro porque João Paulo II colocou como
uma sugestão, os mistérios luminosos. Não é obrigatório recitar os luminosos, né? Porque tem uma tradição de 800 anos rezando esses 15 mistérios. Não é obrigatório, não peca quem deixa de rezar os outros 5, os 5 luminosos. Mas quem prefere rezar, eu, por exemplo, rezo os 5 mistérios luminosos, pode fazer de tal forma que na segunda, terça e quarta você reza um rosário, né? O rosário não tem que ser rezado todo num dia só. A própria Virgem Maria em Fátima disse em português para os pastorinhos: rezem o terço todos os dias. Não é necessário rezar o rosário. Então, ao longo dos dias, nós vamos formando um rosário. Segunda, terça e quarta, nós rezamos os 3. Gozosos, dolorosos, gloriosos. Quinta, sexta e sábado e domingo, né? Sábado e domingo a gente repete. Quinta e sexta, a gente, ao invés de começar de novo o rosário com os gozosos, a gente começa com os luminosos. Sexta, os dolorosos. Sábado, geralmente, se rezam os gozosos novamente. Domingo, se rezam os gloriosos por ser o dia do Senhor. Então, veja, na verdade, nós continuamos rezando o rosário, só que, na segunda vez, ao invés de usarmos os mistérios gozosos, usamos os luminosos, para completar o rosário, né? De 3 em 3 dias, nós tecemos uma coroa de 150 rosas e oferecemos à Virgem Maria, né? No lugar dos 150 salmos, nós vamos contemplando os mistérios da vida de Cristo nosso Senhor. Mas veja que não é tudo exato, não é uma conta matemática, né? Quinta, sexta, sábado. Antigamente, alguns preferiam rezar sábado também, os gloriosos, sábado e domingo, para completar justamente o terço, né? O rosário, né? Quinta, sexta e sábado e domingo. Outros preferem rezar no sábado os mistérios luminosos, os mistérios gozosos, perdão. Não importa, não é matemático, viu? Não é matemático. As tradições da igreja vão surgindo espontaneamente, depois a gente vai dando sentidos para essas vicissitudes da história, né? Então, esse é o rosário. Rosário, diz João Paulo II nessa encíclica que eu mencionei, trata-se de uma contemplação dos mistérios. Nós devemos ir pensando naqueles mistérios, considerando aquela cena do Evangelho, né? E as Ave-Marias, Pai Nosso e as Ave-Marias, são o fundo musical, né? Como se fosse o fundo musical para nós irmos contemplando aqueles mistérios. Por que nós rezamos Pai Nosso e Ave Maria? Primeiro porque são as orações que o povo sabe. Naquela época se rezava tudo em latim. E em latim o que o povo dava conta de decorar, né, de memorizar, era o Pai Nosso e Ave Maria e o Glória. Então, primeiro por isso. Mas segundo, veja, a providência de Deus vai agindo no meio disso tudo. Veja, contemplamos Jesus no seu mistério com os olhos do pai e da mãe de Jesus. Ninguém conhece melhor alguém do que seu pai e sua mãe. Então, nós pedimos emprestado o olhar do pai e o olhar da mãe de Jesus para aquele mistério que estamos contemplando. São maneiras de tentarmos penetrar mais profundamente naquele mistério. Mas é importante entender que o central no texto não é ficar pensando nas Ave-Marias, né? Pensando no significado de cada frase da Ave Maria. É o background, né? Esse é o fundo musical. O mais importante é ir considerando o mistério, né? É como se a gente vai pedindo assim: Ave Maria, Santa Maria, ajudai-me a contemplar esse mistério, né? Jesus que nasce em Belém, por exemplo, terceiro mistério gozoso, né? Eu vou recitando aquelas Ave Marias, pedindo: Ave Maria, ajuda-me a ver com os teus olhos aquele mistério do nascimento do Verbo. Os pastores, os animais, os anjos cantando. Que grande mistério foi a encarnação, o nascimento do Verbo encarnado, etc., né? Então, é uma oração cristocêntrica, como eu disse. Se Nossa Senhora disse que nós devemos rezar o texto todos os dias, vamos acatar o pedido da nossa mãe. E ela merece uma coroa de rosas, né? Claro, todo dia, se for possível. Viva Nossa Senhora Aparecida, vamos rezar o texto em família, ou sozinho, ou em grupo, ou em vizinhos, ou no círculo bíblico, ou na comunidade. O importante é rezar. Que Deus abençoe você.